Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Ebele Rebouças. Oi, Ebele! Oi, e aí, Cunhazetes, Curumins, encontramos, foi muito ouvinte do podcast nesses dias. Já deixo meu beijo aqui coletivo antecipado. Bora fazer um episódio bem bom para honrá-los. Com certeza, episódio bom, quentinho, como sempre. E aí, Inês Aparecida, tudo bem? Oi, tudo ótimo. Como a Emily disse, a gente se encontrou, não foi sexta-feira, um bocado de Cunhazete por mim. E a pessoa fica, eu tô criando coragem para chegar perto lá, mas ninguém morde não, menina. A gente é maravilhosa, simpática, né? Pode ir, Cheirosas! cheirosa, isso. Oh, meu Deus do céu, é bom demais encontrar os ouvintes, gente. Pelo amor de Deus, a gente ama, ama, ama. E, claro, e assim, o podcast é feito para vocês, gente. É só por isso que existe. Então, sintam-se muito importantes. Vocês sim se sintam importantes, entendeu? Porque vocês são tudo pra gente. Tudo. Agora vamos falar do episódio de hoje. O Supremo Tribunal Federal acaba de ganhar um novo ministro, Cristiano Zanin, e logo deve receber outro ou outra com a aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber. Em meio a essas substituições, crescem as pressões sobre o presidente Lula para que ele escolha um determinado perfil de jurista para tornar a composição da corte mais plural, já que a pauta de julgamentos, né, inclui assuntos cada vez mais polêmicos também, né? E aí sempre é importante, em tese, ter representatividade. As pautas em si também são assunto forte. Essa semana passada teve aquele julgamento do porte de drogas, né, de uma limitação para que não seja considerado traficante, só usuário, enfim. Essas questões também são muito polêmicas e deixaram, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chateadíssimo, reclamando que o Supremo está legislando, que não pode, está invadindo o que deve ser feito pelo Legislativo e tarará, tarará, né? Mas será, né? Então, assim, a gente vai fazer esse episódio para falar do Supremo, né? Dessas coisas todas que envolvem esse poder tão importante que é o poder judiciário e com um toque, né? Com um toque das cunhas, com a nossa opinião também. Antes de começar, bora falar do financiamento do podcast. As Cunhãs é um trabalho jornalístico realizado com o apoio de Cunhas e Curumins, maravilhosérrimos. E a gente não tem vínculo com empresas de comunicação, nem outras empresas, nem com governos, nem com partidos, enfim, é só apoio de vocês mesmos que nos faz existir, tá? E aí a gente deixa sempre o convite, se você ainda não é apoiador ou apoiadora e quiser passar a contribuir, a gente vai ficar super feliz. E é facinho, tem três jeitos. Um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. O outro jeito é mandando um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E o terceiro jeito é pelo aplicativo Orelo, que é um aplicativo de podcasts, e se você nos escuta por lá, você pode nos apoiar por lá, tá? A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$ 10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. O desse mês já foi, semana passada foi muito bacana, assuntos quentinhos, falamos de governo federal, ainda demos um toquezinho sobre prefeitura de Fortaleza, essas confusões todas, PT, PDT, então foi bom demais, gente, tá? Aí a gente pede para, se você mandar um Pix, deixa na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente conseguir entrar em contato depois, tá? E curte a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, vai lá, curte, segue a gente, compartilha episódio, avalia a gente no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, né? Como tá lá, um monte de gente já deu, dê também, enfim, faz todo possível, né? Bota o sininho para avisar quando tiver episódio novo, tá bom? Agora sim, bora começar. A retomada dos trabalhos do judiciário após o recesso do meio de ano foi quente, né? Foi quente na semana passada. Tanto pela posse do novo ministro do Supremo, que é o Cristiano Zanin, né? Tem um festão e tudo, como pelos julgamentos tidos como polêmicos. Foram dois só na semana passada. A quentura também está aumentando com a aproximação da aposentadoria da Rosa Weber, ministra Rosa Weber, que vai ter que se aposentar porque ela vai completar 75 anos no dia 2 de outubro, e aí é a aposentadoria compulsória do serviço público. Com isso, Lula terá que escolher outro ministro, né? Vai ter que indicar outra pessoa para completar ali os 11 da corte, e crescem as pressões para que ele indique certas pessoas, né? Seja por serem próximas de determinados políticos, ou ministros, né? Ou ministros do Supremo também querem indicar, seja pelo perfil social. Vamos comentar essas
esses julgamentos que aconteceram na semana passada, que vão acontecer nessa semana agora, o mais chamativo foi a história lá das drogas, né? Eu vou jogar a bola para a Ebele, das drogas que estão julgando, né? Se vai deixar de ser crime se uma pessoa estiver portando uma determinada quantidade de drogas, e aí até passaram a focar mais na maconha, né? E o voto do Alexandre de Moraes foi espetacular. Ebele Rebouças, bola tua. Bombou demais. O povo só fez para recuperar. O pau que entrou na internet foi aquele vídeo, né, do Xandão, todo de preto, lá no Paraguai, cortando os pés de maconha com um facão. Como a gente já disse no Desvendando Xandão, né, ele sabe e gosta de ser protagonista. Esse vídeo é um dos exemplos. Pois o Xandão, né, ele formou maioria lá no colegiado, votando pela descriminalização desse porte de maconha para uso pessoal. Ele sugeriu lá um limite de 25 a 60 gramas, porque disse assim, hoje em dia é muito discricionário, né? Quando é um preto, qualquer gramazinho, pouca quantidade de maconha, o cara já é pego, já é detido e tudo mais. Quando é um branco rico, a coisa é mais relaxada. Então, ele sugeriu isso, esse limite, para deixar mais padronizado, digamos assim, e eles estão voltando, né? Essa votação ela foi suspensa de novo e vai voltar. Estava parada há 7 anos esse julgamento. O pessoal do Legislativo reclama, né? Mas, assim, ao mesmo tempo não vota e não bota para frente algumas decisões. Então, vai para o Supremo, lá também é lento. E aí, toda vida que volta, gera essa polêmica. Então, teve isso aí. Foi o babado, esse vídeo aí do Xandão. E ele disse que não tem contradição nenhuma entre cortar pé de maconha do tráfico Não, com... Ebele, a parte Hum, melhor do voto do Xandão, para mim, foi quando ele falou da qualidade, da péssima qualidade das drogas que chegam no Brasil. Ele explicando toda a situação que o Paraguai é o principal produtor de maconha do mundo e que aí a maconha passa pelo Brasil. O Brasil é meio que um meio do caminho, né, para a maconha poder ir para a Europa, Estados Unidos. E a hum. partir disso, aqui no Brasil, só que é o maior consumidor do mundo. Então, também encontrou um mercado consumidor gigantesco. E para render o negócio, o pessoal desdobra e faz uma droga de péssima qualidade, o que também é prejudicial para os consumidores. Eu achei fenomenal. Também virou meme, o pessoal brincando. Ah, é o Xandão contra o prensado, é isso aí, não sei o quê. A Minha brincadeira geral nossa. foi muito Menina, engraçado. mas eu conheço pessoas que já usaram muita droga, certo? E deixaram e tal. E essa pessoa diz que realmente hoje em dia tem umas maconhas que não servem para nada. Assim, não é pode até fazer mal, é como o Xandão disse, não é assim de boa qualidade, tá entendendo? Aí eu acho legal é a hipocrisia dos comentários. Ah, tá, tá, tá. E a gente sabendo, meu Deus, quanta, quantas pessoas usam, até os usuários falando, porque agora é a droga, tá vendo? Lula, e bota logo Lula, né? O governo Lula, que fosse o governo, é das drogas. Mas essa história aí, que o Alexandre de Moraes disse, que é de péssima qualidade, eu converso com pessoas que é usuário, ex-usuário, e diz que realmente hoje em dia tem umas drogas, umas maconhas bem Ele, vagabundo, colo- mas que faz mais mal pela péssima qualidade do que propriamente pela maconha. A maconha parece que não faz isso aí, não. Vou calar minha boca. o negócio é polêmico, né? E não é que você esteja legalizando, você está descriminalizando uma Pois é. determinada quantidade de pessoas, ou de maconha, especificamente maconha, que vai ser caracterizada como uso pessoal e não como E tráfico. como é que vão Eu vou. pesar isso? A pessoa, quando vai, a polícia, sei lá, qual seja, vai prender, aí tem uma balancinha, aí, me dá aí sua maconhazinha, aí bota na balancinha, aí pesa os gramas, Deve é. ser. Eu, como nunca passei por isso, não faço a menor ideia. Não, É. eu também não, mas eu fiquei curiosa para saber como era. Deve ser, as Tem balanças, uma claro, balancinha as balancinhas de pequenininha, assim, cozinha. bem bonitinha e tal. Ei, aí, fora isso, de temas interessantes na pauta, né? Teve recentemente a decisão histórica, tardia, porém histórica, dessa
o Supremo resolveu vedar, finalmente, o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de violência contra a mulher. Meu povo, é uma coisa absurda, né? Foi unânime, né, a votação, e eles declararam essa tese aí ridícula da legítima defesa como, obviamente, inconstitucional, porque nos crimes de feminicídio, agressão contra a mulher, alguns bonitinhos, né, a defesa de alguns bonitinhos alegavam essa legítima defesa da honra. E aí foi, por unanimidade, foi vedado, não existe mais essa tese. Eu vou ler uma aspa aqui da Rosa Weber na votação. Não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso, em defesa da ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres. Fecha aspas de Rosina Weber. Vai fazer E, Estão falta a Rosa lembrando? Weber, a bichinha. Vai fazer falta. Estão lembrando que no dia 12 de março, o STF já tinha firmado o entendimento de que a tese é inconstitucional. Agora, semana passada, foi feito o caráter conclusivo, né? Concluiu-se, mas em março já estava firmado esse entendimento, que isso é inconstitucional, não existe não. Já é isso, legítima defesa da honra. Que honra? Isso aí é um corno abusado. Olha lá. Não, exatamente. apaga que eu ia. Não, não apaga não, deixa aí os cornos abusados mesmo. Eu não apagaria não. Legítima defesa da honra, que honra, meu filho. Né? Ei, Agora, aí amanhã, fala Camila, quer era isso que falar? eu ia te perguntar sobre esse julgamento aí sobre o juiz de garantias, que foi uma história que surgiu na época da Lava Jato, que o Foi. Moro meio que argumentava, não, eu não tinha como, só se tivesse esse juiz de garantias e não sei o quê, aí vai ter isso aí, né? Vai voltar amanhã essa votação aí do juiz das garantias. Como tu disse, Camila, isso aí veio à tona naquele pacote anticrime que o bonitinho do Moro, quando era ministro lá, propôs. E o que é? Isso aí também gera maior discussão e tá um impasse aí no STF. Esse juiz das garantias é um juiz que vai cuidar de toda a fase pré-processual nas investigações penais. Ele cria uma figura que vai, assim, antes do recebimento da denúncia, porque tem a fase pré-processual, né, de investigação, de inquérito, quebra-sigilo, não sei o quê, esse juiz vai cuidar só disso, e depois que tiver concluído que houver uma denúncia, né, formal pelo Ministério Público, e essa denúncia for recebida, entra outro juiz. Então, é uma forma de minimizar a possibilidade de parcialidade do juiz que vai julgar, do juiz da causa mesmo, porque ele não iria se contaminar com toda essa fase pré-processual, né? Ele já iria pegar algumas provas colhidas e tudo mais, e ia fazer o julgamento da causa. Então, esse é o juiz das garantias, e essa votação vai ser retomada no Supremo, a gente vai conhecer, por exemplo, a opinião, né, o perfil do Zanin, nesse caso aí, e é isso. Tá bombando mesmo o Supremo, viu? Bombane. O Zanin é realmente uma incógnita, né? Então, era o advogado do Lula, né? A gente viu ali a sabatina que ele passou pelo Senado, mas ele foi bem escorregadio na maioria das vezes, né? Assim, só mesmo julgando é que vai dar para saber o que ele vai, né? Como é que ele vai ser, né? Se ele vai mais pro lado do André Mendonça ou se ele vai mais do lado, sei lá, do pessoal mais progressista, né? Que é também complicado, né? Definir muito assim como cada um vota, né, Ebeli? Porque a gente às vezes acha, tem um grupinho lá meio fechado, né? Então, Gilmar Mendes com Xandão e não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, não necessariamente, né? Tem situações que eles desfazem esses grupinhos, né? Eu só acho assim, transparente como, sei lá, uma água do oceano, sei lá, Existe. do Atlântico Central, só mesmo o voto do Cássio com K e do André Mendonça, que esses aí votam sempre a favor dessa coisa, a favor da família, A e favor do contra conservador mesmo, muito. conservador, digamos assim, para não É, dizer, né? Coisas, é. pauta da direita, conservador. Agora é muito E a favor difícil do Bolsonaro. A favor do saber o que é Bolsonaro, eles plural. Vai ser. O que é que a gente pode fazer? Eu me lembro eu me lembro do Lula reclamando uma vez de pessoa de ministro do STF que ele que ele que indicou
e era totalmente contra ele, tá entendendo? Até dizia assim, o Gilmar Mendes é muito mais meu do que os que eu indiquei. Porque o Lula, nos dois governos dele, ele indicou 8 ministros. 8. E agora, com o Zanin, fica 9, né? E com a vaga da Rosa Weber, ele vai indicar o 10º, né? Pois é, mas não tem essa assim, porque a não ser, como a Camila disse, os dois lá, o extremamente evangélico e o cara de topeira, aquilo é uma topeira, né? Aí, não, a cara dele é uma topeira. Sabe nem falar aquele homem. Não, Ali não aí, importa se está ferindo a aí lei ou não, ele tem um processar. lado. Ali tem lado. Mas ele tem um lado, porque tem um lado que sabe ao menos falar, defender, mas ele não, ele é uma topeira. E parece que ele está dizendo assim, eu não fui o Bolsonaro que mandou, eu vou fazer. Ai, que é uma topeira aquele homem. Pois bem, aí você não sabe, nem é impossível dizer. Por exemplo, o Barbosão, não era Barbosa, Joaquim É, Barbosa? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa e tal, papapá, né? Era uma pessoa que ele também, ele votava quase assim, contra a Constituição. Eu vi a hora ele pegar assim, a Constituição e rasgar. Aquele homem, sabe? É uma coisa imprevisível. Parece que quando eles chegam lá, muda a cabeça. Aí o que é que a gente pode dizer desses aninhos? Nada. Só quando a gente começar a vê-lo votando. Pode dizer nada. Sim, mas aí, gente, falando sobre essa história aí da composição, eu mesma, eu não tenho capacidade de fazer uma análise dessa. Eu não Não, tem que tenho, ter. né? Eu admito minha total ignorância e fui atrás de quem entende para falar um pouco sobre isso. Conversei com o professor Emanuel Furtado Filho, ele é professor de Direito Constitucional lá da UFC, da Faculdade de Direito da UFC. E a primeira coisa que eu pedi para ele fazer era traçar um perfil jurídico da atual composição do Supremo, né? Vamos ver o que é que ele fala. Depois ele comenta essa história do perfil mais técnico, quem é que é garantista, quem é que é legalista, mas vamos ouvir primeiro sobre esse panorama mais geral sobre a atual composição do Supremo. Primeiro dizer que, pelos próprios critérios estabelecidos pela Constituição Federal para a escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal, pelo presidente da República, com aprovação do Senado, a gente observa, quanto às carreiras de origem, uma importante pluralidade, né? Porque como os critérios são bastante abrangentes, ou seja, basta que o sujeito seja um cidadão com mais de 35 anos, menos de 70 anos de idade, com notável saber jurídico, reputação elevada, então nós observamos a escolha de juristas das mais diversas carreiras, né, de origem. Então, temos atualmente, por exemplo, ministros que provêm da magistratura, como é o caso da ministra Rosa Weber ou do ministro Fux. Há ministros que são provenientes da advocacia pública, tendo exercido inclusive o cargo de advogado-geral da União, como é o caso do ministro André Mendonça, que foi AGU do Bolsonaro, ou do ministro Toffoli, que foi AGU do presidente Lula, ou mesmo do ministro Gilmar Mendes, que também foi AGU do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Há, portanto, também aqueles ministros que se notabilizaram pelo magistério e pela advocacia, como é o caso do ministro Fachin e do ministro Barroso, por exemplo. Você tem o caso do ministro Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça do ex-presidente Michel Temer, e agora o ministro Zanin, não se pode negar a importância do papel que ele exerceu na condução dos casos judiciais envolvendo o presidente Lula, com atuação inclusive internacional, a sua contribuição na discussão e no combate do chamado lawfare. Enfim, há uma importante pluralidade nas carreiras originárias desempenhadas pelos ministros, o que é muito bom, porque no órgão colegiado o que se quer é justamente, a partir das experiências diferentes, né, gerar boas discussões para chegar à melhor solução aos casos que são trazidos. Então, nesse aspecto, é bastante plural, na minha opinião, a composição do Supremo Tribunal Federal atual. No entanto, se observarmos outros critérios, aí a gente já pode, por exemplo, não achar tão plural assim, né? Se observarmos a origem
por exemplo, territorial, né, digamos assim, dos ministros, a gente observa que, em sua maioria, são ministros paulistas ou cariocas, né, historicamente. Atualmente, temos 4 paulistas, 2 cariocas, dentre os 11 ministros, né, e 2 gaúchos. Aqui do Nordeste, temos apenas um, que é do Piauí, o ministro Cássio Nunes Marques. O ministro Gilmar Mendes é do Mato Grosso, a ministra Carmen Lúcia é de Minas. No geral, a gente observa, portanto, uma defasagem. Não só do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista de gênero também chama muita atenção, negativamente, que uma corte que exista desde o século XIX, né, 1891, para cá, apenas 3 mulheres tenham sido indicadas para o cargo de ministro do Supremo, né, que são justamente a ministra Rosa Weber, atual presidente, foi indicada pela ex-presidente Dilma, e a ministra Carmen Lúcia, indicada pelo ex-presidente Lula. São as duas que estão na composição atual. Além delas, só houve a ministra Ellen Grace, que foi indicada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, tomando posse no ano 2000. Então chama a atenção o fato de uma corte constitucional brasileira, em toda a sua história, só ter dado espaço, né, para 3 ministras, o que é realmente um absurdo, chama bastante atenção. E aí, outra questão que ele coloca é sobre a dificuldade de você fazer um perfil mais político, ideológico e técnico entre esses ministros, porque as coisas mudam muito a depender do tipo de tema. A não ser esses que Camila falou, né, que a gente armaria, mais transparente do que a água do rio, da água lá de Maragogi, como o Cascunká e tal, que a gente já sabe muito bem como vota, dificilmente tem algo que a gente se surpreenda. O professor Emanuel disse que há uma certa variação, né, a depender do tipo de tema que está sendo julgado. Vamos ouvir. O desenho constitucional brasileiro acaba confiando ao Supremo Tribunal Federal a análise de uma série de questões, né? Então, do ponto de vista temático, é bastante abrangente a competência do Supremo Tribunal Federal. Fica muito difícil de a gente querer enquadrar um ministro numa caixinha, né? De dizer, esse ministro é garantista, esse ministro é legalista. Porque vai depender muito do tema, né? Porque o ministro pode, digamos, do ponto de vista dos costumes, ter um pensamento mais progressista e, de um ponto de vista da relação do cidadão com o Estado, ser mais conservador e, de um ponto de vista da classe trabalhadora, já, né, não ser simpático com a ampliação dos direitos, enfim. Então é muito complicado dizer isso, sabe, de uma maneira técnica. O que a gente pode observar em conjunto da corte, né, é que, por exemplo, na temática trabalhista, em 2017 houve a reforma trabalhista que reduziu significativamente os direitos da classe trabalhadora, e de lá para cá, essa lei tem sido objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, nos seus mais diversos dispositivos, para analisar a sua constitucionalidade, ou seja, para que o Supremo diga se a lei ela é, de fato, naquele outro aspecto, constitucional ou inconstitucional. E o que temos percebido é um Supremo Tribunal Federal que, de maneira geral, é bastante conivente com a lei, né? Ou seja, que não está tão sensível à dificuldade que a lei impôs à classe trabalhadora brasileira, né? Então, isso, de uma maneira geral, se observa no Supremo Tribunal Federal, à exceção de um ou outro ministro, como a ministra Rosa Weber, ou talvez o ministro Fachin. A composição como um todo do Supremo acaba sendo pouco sensível, se mostrado pouco sensível nas interpretações que faz acerca da reforma trabalhista no que diz respeito à degradação dos direitos dos trabalhadores brasileiros, né? Do ponto de vista do processo penal, que é uma outra temática, há um tempo atrás a gente já assistia a um Supremo Tribunal Federal que alguns de seus ministros compravam uma certa ideologia de que seria importante para combater a corrupção no país
abrir mão ou relativizar determinadas garantias constitucionais, determinados princípios do processo penal para uma interpretação do direito extremamente punitivista, né, porque o mal do Brasil é a política e são os políticos e é necessário moralizar e etc. Né? Então, essa leitura ou essa interpretação que estava em gosto durante o auge da Lava Jato encontrou respaldo em alguns ministros do Supremo, como o ministro Barroso ou o ministro Fux, né? Mas acredito que tenha sido mais um ciclo, né? Digamos, um ciclo que se encerrou, um ciclo que já é passado e que acredito que daqui para frente a tendência seja até mesmo uma modificação ou uma atenuação dessa leitura, mesmo pelos ministros que a adotavam anteriormente. Então, tanto os ministros mudam a sua forma de pensar, como o contexto muda, como, enfim, os temas requerem interpretações diferentes que podem variar conforme os ministros. Sobre essa segunda fala aí do professor Emanuel, um exemplo dessa história de como o Supremo é conservador em relação aos direitos trabalhistas, né, as questões trabalhistas, não sei se vocês estão acompanhando, mas está mó polêmica, isso até deixou o Pacheco chateado, pé da vida, sobre a história da aplicação da lei do piso da enfermagem, que o STF está embaçando, né? O Congresso decidiu uma coisa e o STF está dizendo que tipo, para o setor público só é para os estados e municípios pagarem, na medida que o governo federal for repassando um recurso específico para isso, e diz que no setor privado o pagamento do piso ficará sujeito à negociação coletiva, colocando um monte de condições, Ou entendeu? seja, alterando a lei, porque a lei não diz nada disso, né? Exatamente, a lei diz pague, né? A lei aprovada diz pague. Aí é só um exemplo mesmo do que está rolando em relação a isso. Então, a gente tem essa mania de querer sempre colocar as pessoas em caixas. Então, sei lá, o Xandão é de um jeito, o Faquinha é de outro, o Barroso é nosso, né? Tinha aquela história da Lava Jato. Mas nem sempre é tudo tão assim, tão preto no branco. Então, foi muito legal essa fala do professor Emanuel para trazer como essas visões de mundo vão se alterando, não só com relação a mudanças pessoais que eles possam ter, mas também em relação à alteração de relações de poder, né? Então, tudo isso acaba tem um peso muito grande na posição desses ministros. E eles se compõem lá dentro também. Então, tem as relações de poder internas, tem as relações externas. Então, uma coisa era no governo Bolsonaro, outra coisa era no governo Lula. Então, tudo isso acaba tendo... São impactos diferentes nas votações deles. E aí, tudo isso leva àquela discussão. Tá, mas no fim das contas é um bando de homem branco, né? Tem duas mulheres brancas também. É um Supremo Tribunal Federal bastante homogêneo em termos socioeconômicos. Então, a gente tem ali ministros que todos muito bem, assim, né, a origem rica e tal, aristocrática. Assim, eles não representam o nosso país, o que é o nosso país, não representam. E nesse momento está uma pressão grande para o Lula indicar uma ministra mulher, negra, que tem outro perfil, na outra origem social, como foi na época do Joaquim Barbosa, né? O Joaquim Barbosa tinha essa outra origem social, foi o primeiro e único ministro negro na Suprema Corte. Tem outros ministros no STJ, em outras cortes tem, mas no Supremo não tem, né? E aí eu vou trazer aqui uma lista, né? Porque assim, o negócio tá assim, é briga de foice, gente. Os bastidores eu não imagino como é que deve ser um negócio desses, porque é uma verdadeira loucura. Todo mundo querendo indicar, todo mundo querendo ter influência nisso, porque é um cargo vitalício, né? A pessoa se aposenta nele e um poder gigantesco, né? Então, tá no céu realmente. É muito homem que está sendo cotado, muito mais do que mulheres, né? Então, tem ali o Bruno Dantas, que é presidente do TCU, parece que tem o apoio do Gilmar Mendes. Aliás, todo mundo diz que tem o apoio do Gilmar Mendes. O negócio assim, o Gilmar Mendes tá apoiando todo mundo. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também está ali, surgiu como cotado. O Benedito Gonçalves, que é ministro do STJ e deu aquele voto no TSE para tornar o Bolsonaro inelegível, né? Ele fez aquele voto gigantesco, também está sendo cotado, é negro. O Luiz Felipe Salomão, que é ministro também do STJ, Corregedor Nacional de Justiça, esse tem o apoio do Xandão. Xandão está ali, né, segurando ele, vendo se ele pode ser o indicado.
Jorge Messias, AGU do Lula, agora, atual, também é cotado. E até o Flávio Dino está sendo colocado aí como possível aí ministeriável aí, como, do Supremo, né? E entre as mulheres, tem menos nomes, mas elas existem. Uma delas é a Regina Helena Costa, que é ministra do STJ, que foi indicada por Dilma em 2013. Ela parece que está bem forte nesse momento, é um nome muito falado. Kátia Arruda, que é ministra do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Simone Schreiber, desembargadora do TRF da Segunda Região. Ela tem uma visão crítica à Lava Jato, o pessoal gosta dela. E tem uma advogada chamada Vera Lúcia Santana, que é negra, que também está sendo cotada. Esses nomes todos estão circulando na imprensa. Então, muita coisa é só plantada. A gente não sabe exatamente o que está passando pela cabeça do Lula nesse momento, que é a pessoa que vai indicar. Então, é difícil até de pensar. Mas não é a primeira vez que tem essa pressão social, né, por indicação de mulher, né, Inês? Não, não é só a pressão que existe dentro do TSE, não é só com relação, ou TSE, STF, não é só com relação à mulher, às mulheres também, aos homens, são vetados nomes, assim, e os julgamentos que tem, que manda lá dentro, e manda dizer, manda recado. Teve um episódio que quem mandou recado para o STF foi o todo-poderoso baiano, Antônio Carlos Magalhães, que vetou o nome de uma mulher. Ele vetou e disse, essa não. Mandou recado, dizer, nunca o Senado vetou nome que vai para o STF, mas essa a gente vai vetar. O nome dela é engraçado, Misabel Derzi. Ela tinha, na época, 60 anos, era padrinhada por Fernando Pimentel, que era prefeito de Belo Horizonte, do PT, professora da Federal de Minas Gerais, procuradora, tinha doutorado, foi da advocacia privada, muito bem sucedida, mas o nome dela foi bem vetado. Essa não passa, olha bem. E a Carmen Lúcia, olha como é que a Carmen Lúcia virou ministra, por causa do Lula. Carmen Lúcia não tinha indicação, não, certo? Ah, sim, não tinha padrinho, não teve esse jogo de poder, padrinhada de fulano, de Beltrano. Aí foi vetada a fulana, aí a companheira Isabel, aí o Lula chamou a Carmen Lúcia. Aí disse que a Carmen Lúcia chegou lá, aí, muito sabida, né? Esperta. Aí começou a falar da pobreza dela, que ela era uma menina pobre, deve ter chorado. Era uma menina pobre que brincava com boneca de espiga de milho. Menina, disse que o Lula já caiu, né? Aí Deve ele ter, também foi. gosta dessa história de pobre. Aí disse que, pronto, minha filha saiu do gabinete do Lula, foi a única recebida por Lula. Ele mesmo recebeu e mandou chamar. Pois Carmen Lúcia contou essa história, aí pronto, foi a empatia na hora, simpatia, deve ter os dois, as lágrimas caindo. Ele também deve ter dito que brincou com osso de galinha, né? Fazendo brinquedinho e tal. Pois pronto, essa daí foi ministra. Aí no tempo da Dilma, ela queria a indicação que foi a Rosa Weber foi indicada pelo ex-marido dela, ex-marido da Dilma, que era ex-marido, mas era muito amigo. Era advogado, trabalhista. Gosto de ver assim, ex-marido, a gente tem que ficar amigo. Para que essa besteira? Aí vem o outro, não sei o que, gente, né? Defesa da honra, nada a ver. Cor natural. Aí ela é muito amiga do ex-marido, marido dela, da Dilma, é advogado trabalhista, Carlos Franklin Paixão Araújo. Morreu faz pouco tempo, faz muito tempo não. Então, esse Carlos Franklin foi que buzinou na ouvido da Dilma. Dilma, bota Rosa Weber, gaúcha. Aí, na época, teve um bocado de nome também cotado. Aí tinha uma Beth que ela perguntava, Beth, quem é Beth? Companheira Dilma. Só sei que não adianta, levaram os nomes só para constar. Isso que eu estou vendo a cara dela, né? Como se eu conhecesse muito. Aí ela, Mas a não, vai gente se ser. sente amiga da Dilma, total. Não, é porque ela, o jeito dela, não se vê o jeito dela, ela deve ter dito, quem é Demais. Beth? Quem é Beth? Não, aí não quis, não. Aí, pá, o companheiro ex-marido ligou, bote Rosa Weber. Aí ela pegou, botou Rosa Weber. E no dia que foram levar a relação para ela, do nome das cunhãs lá,
Aí, que cadê? Não tem escrito aí Rosa Weber, não? Aí a pessoa disse, tem, parece que estavam, tipo assim, escondendo, que não era das mais cotadas. Pois foi. Aí quem escolheu? Ela que escolheu. Dilma foi que escolheu Rosa Weber. Tá Muito vendo? bom. Mas rola também com as mulheres, rola demais e rola com os homens. Não é só, o negócio é uma briga. E teve um tempão aí que o companheiro Gilmar Mendes mandava mesmo, não sei se ele ainda está com esses poderes todos, não. O professor Emanuel falou aí da hegemonia de representantes do Sul, do Sudeste, e é realmente. Olha, aí eu estava vendo aqui, nesse livro, do Felipe Recondo e Luiz Weber, que não deve ser nada da Rosa Weber. Será? Não, Coincidência, não é Weber deve ser igual é Costa. jornalista. É, Ele é jornalista, deve ser Silvio. Ó, de Sarney até o Michel Temer, até hoje, só teve do Nordeste Ilmar Galvão, de Alagoas, é, foi escolhido pelo Fernando Collor. Aires Brito, que a gente se lembra do Aires Brito, que foi o Lula, ele é de Sergipe. O Menezes Direito, nunca me lembrei nem deste nome deste homem, nunca me lembro. Menezes Direito, ele é do Pará, ou seja, um do Norte, dois do Nordeste, e o Gilmar Mendes, que foi indicação de Fernando Henrique Cardoso, que é do Mato Grosso, né? O Centro-Oeste. Então, um do Centro-Oeste, dois do Nordeste e um do Norte. O isso resto, mais recente, é isso já isso depois da de redemocratização. Sarney para cá, não, Beleza, estou vendo o tempo que fundaram, não, 1800, sei lá sim. quanto, não. De Sarney para cá, para tu ver a É muito pouco. representatividade. É Sul e Sudeste. É O muito resto é pouco. Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, está entendendo? É assim, pois dois do Nordeste. Dois. E É. agora tem o topeiro, como eu chamo, o Caio Nunes. Que não representa nada, né? Ah, meu Deus do céu, se era para ter um representante desses, né, do Era Nordeste, era melhor não melhor não ter. Pois ter, pela... É é isso por mesmo. isso que a discussão sobre representatividade no Nas judiciário ela não é mulheres. tão Pois simples é. assim, né, Camila? Exato, porque assim, a nossa tendência é naturalmente falar, não, tem que ter mais representatividade, tem que ter mais diversidade, tem que ter gente de vários estados, tem que ter gente preta, tem que ter gente de todo tipo, tem que ter trans, tem que ter tudo, tem que ter do candomblé, tem que ter tudo, porque, enfim, a gente sabe a diversidade do nosso país. Então, isso é o que deveria ser o ideal mesmo, era isso. Só que parece que a chave de leitura para essa diversidade também não pode ser tão simplista assim. A gente falou com a Graziele Albuquerque, que é jornalista, cientista política, tem um doutorado aí que ela estudou o judiciário, sobretudo sobre o viés da comunicação, mas em geral ela é muito especializada nesse tema. E a Grazi, ela tem uma visão mais complexa disso, né? Então, ela alerta para não confundir a representatividade que precisa existir no legislativo e que nem existe como tal, né? Como deveria representar mesmo a população, de uma representatividade no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvi-la para entender o ponto de vista dela. Quando a gente tem um tribunal que tem no seu corpo o maior número de pessoas ligadas à diversidade da sociedade brasileira, sim, nós temos um tribunal mais plural. O grande problema é olhar para isso com a mesma chave que a gente olha para os poderes representativos, ou seja, executivo e legislativo, que são poderes que sim, pelo desenho institucional, eles representam um espelho maior da sociedade brasileira. Acontece que a gente tem duas questões para analisar aí. A primeira, que o judiciário ele não é um poder representativo, ele é um poder contramajoritário. Muitas vezes, inclusive do ponto de vista legal, o papel dele é se contrapor a um poder representativo. Quando a gente tem uma lei, por exemplo, que é votada, ainda que de maneira legítima por representantes escolhidos pela população no legislativo, mas essa lei ela se contrapõe ao que está na Constituição, o judiciário tem que ter o poder de dizer, em especial a Suprema Corte, né, que é quem faz o controle de constitucionalidade, poder dizer, olha, isso é inconstitucional, né? Isso não pode, tem um limite aqui, que é o limite contra-majoritário de ser contra a maioria. Se a gente pensa no judiciário de uma maneira representativa, nos moldes que a gente está pensando no executivo e legislativo, a gente perde essa espécie de gatilho que
para, né? Não é nem gatilho, essa espécie de anteparo que diz, olha, não dá, né? Esse disjuntor que diz, vamos parar aqui porque isso está extrapolando. E aí eu faço uma provocação. Pense que o Supremo conseguiu garantir muitos avanços nas pautas sociais, mesmo com um Congresso muito conservador, né? Eu vou citar aqui um exemplo clássico, que foi a equiparação da união homoafetiva à união heteroafetiva, que veio de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, ainda que esse Supremo tenha tido uma maioria que não represente a diversidade da sociedade brasileira, mas havia o conforto da questão do contra-majoritário. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é imaginar que, se a gente começa a pensar nessa representação mais direta da sociedade brasileira, a gente tem que estar preparado para, inclusive, ter uma representação mais conservadora, né? Hoje a gente tem um Congresso Nacional que mostra isso, né? Onde há sempre uma disputa, mas você tem, sim, um Congresso de viés conservador. Quando o Bolsonaro escolhe o André Mendonça, ele diz, olha, a sociedade brasileira tem muitos evangélicos. Eu quero, então, um ministro que seja terrivelmente evangélico. Ele está usando no discurso para justificar a sua escolha também uma questão da representação. Por que eu estou trazendo esses pontos meio de advogado do diabo aqui na minha resposta? Para mostrar que quando a gente pensa na pluralidade para um tribunal, a gente não pode pensar nisso na chave do executivo e do legislativo. Isso não significa que a gente não possa pensar numa pluralidade, mas ela tem que ter um contorno específico, mais próprio, e não só essa coisa direta que a gente tem essa ânsia, né? Eu quero ver a sociedade representada. Isso é bom que aconteça, mas a gente precisa amadurecer para pensar como essa representação vai acontecer sem cair nas armadilhas do executivo e do legislativo, no sentido de que esses dois poderes são poderes de representação direta. A gente tem que pensar numa maneira onde a representação para um tribunal preserve a capacidade que esse tribunal tem de ser contramajoritário. Cara, a Grazi fez um assim na minha cabeça. Prac! Eu já tinha A passado por minha isso, viu, cabeça, eu Camila? não estudo, eu não sou doutora, não tenho doutorado no assunto, mas eu já tinha o mesmo pensamento. Eu não sei dizer com esses palavreados dela aí bonito, né? Mas para mim é assim: porque tem que ter um transnuncista. Não, tem que ter, não é um congresso, o congresso é que o povo elege e elege aqueles fuleirais que estão lá. Eu acho que um bocado. Tem gente hoje maravilhosa, mas tem um bocado de fuleirais, a gente sabe, né? Bancada de bala, bancada não sei de quê, aí a gente sabe. Bancada de agronegócio, bancada que quer envenenar o povo. Pois é. Mas eu concordo. Ave Maria, adorei essa fala da Grazi. Grazi, um beijo para tu. Não, eu Não, acho que a gente tem uma tendência, eu não sei tu, né, Inês? Você disse que não, mas eu acho que a gente tem uma tendência a pensar uma representatividade, pelo menos, entre homens e mulheres, e pessoas brancas e pessoas pretas. Né? Eu, pelo menos, já me vi realmente fazendo comentário, fazendo pressão sobre que é importante que quem vá substituir a Rosa Weber seja uma mulher, né? E que Não, haja, nesse ponto e aí que eu haja, concordo. Seja uma mulher. Agora, não necessariamente, porque tem que ter quatro mulheres, quando são 11, não não, dá para ser a é. metade. Cinco mulheres, cinco homens, um homem ou mulher para tirar no meio. Não, não necessariamente. Vem cá, menina. Por exemplo, tem que ter um preto. Adiantava ter um preto igual aquele que era da Fundação Palmares? Adiantava ter Aí é que uma tá, figura Inês, daquele mas aí é jeito? que tá. A Não, questão mulher, da adiantava não. pluralidade, De ela jeito deve ser independente. Assim eu penso, ela deve ser independente se eu concordo ou não com aquela pessoa, se eu acho ou não que ela está é, correta. Porque o que a gente não. Isso está dentro da fala da Grazi, né? Eu gosto muito quando ela fala. Isso não significa que a gente não deva pensar na pluralidade. Isso que eu é. estou falando não tem a ver com isso. Mas não deixa de ser um absurdo eu olhar para o Supremo Tribunal Federal e só ver branco transparente, e ver uma, duas mulheres. E lembrar, por exemplo, que só tiveram 3 mulheres indicadas para o Supremo. Isso não deixa de ser revoltante, aviltante, né? Então, eu gosto muito da fala da Grazi. Ela já tinha me pegado e dado um nó na minha cabeça com isso, e eu gostei demais da argumentação dela. E mais ainda, quando ela fala que não significa que não deva haver pluralidade, porque deve.
né? Porque Deve. Mas assim, ela se a gente. distingue bem os poderes, poder legislativo, é diferente desse outro poder judiciário, rapaz, é diferente. Não, mas Eu, aí. Para. autonomamente, não, eu sou assim, É, devia ser, mas se fosse, não é basta ser mulher, tá entendendo? Não basta ser mulher, sim, não basta ser preto, não, isso. não basta isso. Tá Eu acho que é entendendo? por Para mim é aí. assim, não basta ser preto, não basta ser mulher, não basta, não. Tem que, por mim, eu acho que lá vão votar. Rapaz, lá estão julgando a nossa vida. Por exemplo, agora nesse caso dos trabalhadores, das leis, agora nesse caso da enfermagem, tá entendendo? É isso, é muito importante lá. É muito importante o Poder Judiciário. Eu É. acho que a gente devia ver mesmo quem é que vai votar, o que, como. E Ah, aí, isso aí sou eu, né? Eu não mando Ah, se eu mandasse na STF. ia ser bom, Inês. Eu acho, eu apoio, eu apoio. Bota a Inês para Ah, se eu mandar esse pudesse negócio. mandar. Deixa, ó, Lula, escute aqui a Inês Tá Aparecida. vendo um Caio Rei daquele, se eu botar rapaz ser mim? Não tinha nem a menor possibilidade. Não tinha. Mas aí, então, eu acho que nesse ponto que chega o perfil, né? O perfil, traçar o perfil, quais são as características, quais são o que se busca, como é um bom ministro do Supremo. E a Grazi fala disso. Então, vamos ouvir o que ela traz sobre esse aspecto. Agora, ainda falando de representação, acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar e que nos ajudam a imaginar caminhos para essa pluralidade do Supremo quando a gente faz uma anamnese. Vamos investigar quais são os caminhos feitos por quem está ali no Supremo e tem uma desenvoltura maior. Isso está muito ligado ao trânsito político e a cargos anteriores. Vamos parar para pensar. O André Mendonça tinha sido AGU e ministro da Justiça do Bolsonaro. Nelson Jobim foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Gilmar Mendes foi AGU do Fernando Henrique. E olha as indicações do PT, né? Há muitas críticas às indicações do PT quando o PT indica pessoas que não tinham muito trânsito político e nem muita noção da responsabilidade política é que aqueles votos implicam. Veja a ironia suprema que é o Alexandre de Moraes, que foi super criticado pela esquerda durante a sua nomeação. Vocês fizeram um programa sobre isso, ele teve abaixo-assinado contra a indicação dele, ao que me consta é a única indicação para ministro do Supremo que teve abaixo-assinado contra, e ele foi uma figura fundamental no momento em que o Brasil teve à beira de um golpe, né? Ele foi uma figura, e aí continua sendo uma figura de anteparo aí da democracia. É muita ironia, e vamos olhar o caminho do Alexandre de Moraes, que é um sujeito que tinha muito trânsito político, inclusive pelos cargos que ocupou em São Paulo. Essa dimensão dos caminhos, eu acho que nos ajudam a pensar um pouco de uma maneira mais estratégica. E aí eu pergunto, quantas mulheres fazem caminhos semelhantes a esses? Quantos homens negros fazem caminhos semelhantes a esses? Ou mulheres negras ou indígenas? Eu acho que esse é um elemento que mostra como as escolhas para a cúpula, elas são distintas e elas têm elementos distintos de uma escolha mais representativa, direta, digamos assim. Então, eu acho que essas questões são importantes. E a sociedade brasileira começa a colocar isso em pauta e começa a pensar sobre. Mas esse pensamento, ele precisa dar conta de uma dinâmica institucional própria, que é a dinâmica das cúpulas do judiciário. Abalou a Grazi Ave Maria, maravilhosa como sempre, sempre nos ilumina e dessa vez iluminou mais ainda porque realmente a gente fica perdidinha com esses assuntos e assim, sempre é sair também daquele discurso maniqueísta, né? Ah, o certo e o errado, ah, isso é ruim ou bom, é isso. Aí você vê ali na pauta política, né, de quem estão entre os nomes que podem ser escolhidos. Tem até o AGU do Lula tá lá. E talvez nem seja uma má escolha, não sei, né? Talvez, assim, ele tem que parar e avaliar isso realmente, né? Nesse momento, ele tem que ter a frieza para avaliar seria um bom nome para ter esse trânsito político, porque se não tiver, e a gente tem que aí sim lutar para que mais mulheres alcancem esses postos também, para que elas Ah, sejam capacitadas para chegarem ao Supremo, que também é uma coisa muito importante, ter esse meio de caminho, né? Que isso boa. é de doer. Então, pronto, é isso. Agora sim, vamos ao momento do desabafo, vamos ao momento do recadinho, que é o momento Discunhã.
Vamos começar pela Hebe Rebouças. Manda ver. Meu Viscunhã não é desabafo, é só para temas para a gente trazer aqui para constar nos anais das Cunhãs, né? Não podemos deixar de falar do cessar-fogo, pelo menos aparente, né, entre Sarto, prefeito de Fortaleza, Sarto, e governador Elmano de Freitas, que um dia depois do nosso episódio, não estou dizendo que foi por causa de nós, se reuniram, né, decidiram conversar, feito dois adultos, e criaram um grupo técnico de trabalho com equipes da prefeitura e equipes do governo para tocar algumas pautas. E esse grupo, inclusive, já teve a primeira reunião, né? Eles vão fazer um plano de ações, principalmente nas áreas da saúde e da segurança pública. Então, é só um registro de bola dentro mesmo, a gente espera realmente que esse diálogo continue. Como falamos da última vez, não precisa se abraçar, fazer foto junto, virar aliado de uma hora para outra, mas que deve haver uma institucionalidade preservada, então eu queria deixar registrado. E outro assunto para registrar foi um encontro, né, do PT de Fortaleza na semana passada, no sábado, no fim de semana, em que, e aí, minha filha, aí foi um monte de assunto, um monte de fofoca para a gente comentar, mas vou resumir. Muitas falas mesmo, reforçando essa história de que o PT vai ter candidato dele. Muitas críticas ao PDT também, né? Alguns fizeram a leitura de que depois desse encontro, realmente, acordo, retomada de aliança do PT-PDT, realmente não tem clima, não deve haver. E essa história da candidatura própria, né? A Luiziane até soltou umas indiretas, foi visto como indireta, né? Que assim, alguns filiados do PT estavam vindo, dando declarações à imprensa, dizendo que podia o candidato ano que vem à prefeitura de Fortaleza podia vir de outro partido, né? Dando declarações, fazendo as velhas plantadas, né? Plantando algumas teses e tal. E ela soltou umas indiretas lá, dizendo que o que o PT estava fazendo ali naquele encontro era sendo o PT, que o partido não vai resolver nada por jornal, né? Que não vai tomar decisões através da imprensa e que o que ele estava fazendo ali era sendo de fato o PT, escutando os filiados, fazendo conversas internas para poder realmente fechar suas posições. É isto, meu descunhã, esses dois casos. Muito bem. E a Inês vai trazer um caso, né, que é apuração Inês Aparecida. É o selo Inês Aparecida de Apuração não, é apuração. apuração lá do mundo todo, lá do Limoeiro, que eu já estou que não aguento. Mande, Rapaz, é Inês. absurdo. É o prefeito de Limoeiro do Norte, que não é prefeito desde o ano passado, doente, pela lei, o prefeito se afastando há mais de 15 dias, 16 dias, já tem que assumir o vice, ou, no caso do impedimento do vice, assumir o presidente da Câmara. Esse prefeito, José Maria Lucena, está afastado do cargo desde o ano passado. Nós estamos em agosto, né? Ele está doente, ele não tem culpa de estar doente, ele é diabético, ele faz hemodiálise, já passa tempos em UTI, mas não deixa ninguém assumir. Problemas seríssimos lá no município, por falta de gestão, porque não tem assim, uma pessoa para responder, como é que pode? Se não tem um gestor, formal não tem. Aí diz que é questão de, por exemplo, aluguéis de veículos que fazem transporte, aluguel até de prédios, imóveis, que é onde funcionam determinadas repartições da prefeitura, tudo, projeto nada, Limoeiro parado por conta desse impasse. Aí a filha, uma das filhas dele, que é secretária lá, chefe de gabinete, o pessoal fica ligando, cadê o prefeito? Não sei, está aqui querendo enganar as pessoas num município desse tamanho, que todo mundo sabe. Finalmente, o Ministério Público, lá do Mineiro, ele já falou aqui, chamou, quer que o prefeito se apresente no dia 8, ou seja, hoje que nós estamos com o episódio no ar. Tem que se apresentar ao vivo, porque teve um mês aí que ele se apresentou virtualmente, tão estranho, o pobre não dizia uma frase assim direita, totalmente como se estivesse assim dopado, certo? Agora o Ministério Público quer que ele se apresente ao vivo. Aí o pessoal do lado dele, lá de Limoeiro, disse que ele teve alta, que é conversa que ele teve alta, do hospital.
Sim, meu filho, entre ter alta e você estar apto, com saúde, para voltar às suas funções, é muito diferente, né? Porque tem gente que tem alta. E hoje em dia os hospitais não querem passar muito tempo, não. E ele faz é tempo, que está no Monte Clínico. É, não quer, Até não. quando a pessoa fica em cuidados paliativos, ela recebe alta para ser Continuar o cuidada em tratamento em casa, pode muito casa. bem continuar em É, casa. Isso pode. ter alta do hospital não quer dizer que ele está apto a voltar, não. É. Aí teve um lance no final de semana da filha dele, outra, que é a deputada Juliana Lucena, deputada pelo PT, que eu acho tão engraçado. Essas filiações que que o Partido dos Trabalhadores fez, chamando todo mundo e botou dentro, né? Aí foi eleita pelo PT. Ela é deputada estadual, filha dele. Foi ter uma conversa, para ver se entrava num acordo, com a vice-prefeita Dilmara. Olha a proposta dela. Tá, Dilmara, tu assume no lugar do papai, mas não bota ninguém do teu grupo. Ninguém. Ela não podia ter ninguém, um confiança, secretário, menino, aquele rapaz buscar um copo d'água, com medo dela. Não podia botar ninguém. Acordozinho gaiato esse, né? Tu vai, viu? Assume, mas tu não bota ninguém. Não. Aí pronto, ele é para se apresentar nesta terça-feira. Como nós estamos gravando na segunda à noite, eu não sei se ele vai se apresentar, né? Como o Ministério Público, que é o procurador. Mas eu também soube, isso aí também foi uma apuração, que uma pessoa da prefeitura de Limoeiro, do lado do prefeito, disse que não tá, não sei se vamos apresentá-lo e deixe que eu me vire com a justiça. É isso? Aí eu lhe pergunto, o governador é o Mano de Freitas, não é governador do estado, todinho do Ceará, dos cento e tantos municípios? Ele é governador, ele tem responsabilidade com o Limoeiro do Norte. Por que é que ele não mexe uma palavra, não diz uma palavra? Por quê? Eu não quero nem pensar que é por causa da Juliana Lucena, que é do PT, do partido dele. Eu acho um absurdo a omissão do governador com relação a esse caso de Limoeiro do Norte. Pronto, meu discunhado. Excelente, Inês. E é um caso que a gente está acompanhando já tem um tempo, a Inês, sobretudo, Oxe, e a gente não vai parar de acompanhar, não, não. viu? Vai continuar trazendo as atualizações disso. E, de fato, o governo do estado se meteu na taxa do lixo de Fortaleza, mas não se mete para É, ver uma história dessa, de um prefeito sumido numa cidade enorme como Limoeiro do Norte, importantíssima, do Vale do Jaguaribe. Como é que faz isso? É totalmente absurdo. Eu vou desabafar aqui com relação a essas falas do governador de Minas Gerais, que quer ser candidato a presidente, a presidenciável do Brasil, né? O Zema, Romeu Zema, do Partido Novo. Levar um sabacu que isso vier para cá. Vamos todo Exatamente. mundo guardar, bota aí nos lembretes. 2024, essa fala dele ficar voltando direto, mas conta. É vinte e o seis, né? enfisema, né? É o enfisema, né? Aí, O meu Alfredo Bastos, o apelido é de enfisema. genial. Eu achei genial. Genial, Inês. Pois o sujeito deu uma entrevista para o Estadão, tá dizendo aí de uma iniciativa de reunir os estados do Sul e do Sudeste num consórcio, assim como tem o consórcio Nordeste, para se contrapor, mas se fosse só isso, para tipo, não, vamos fazer um consórcio para definir os nossos interesses, mas não é só isso, é para destruir nós, assim, destruir o Nordeste. Eu me boto aqui porque eu sou daqui, é, e bem naquela linguagem, tipo, só nós do Sudeste que produzimos as riquezas do país e ficamos dando tudo para eles, porque eles querem, porque eles são maioria, eles têm mais estados, e aí a gente tem que lutar contra isso. Gente, que mentalidade também do Ignorante. século retrasado, sabe? Ignorante total, total. E o pior foi o Eduardo Leite. Eu achei pior, porque, Maria, esse menino só dá bola fora. Ele meio que apoiou inicialmente a fala do Zema. Ele falou: não, é isso mesmo, a gente tem que se unir e tal, contra essa situação, porque nós somos maioria da população, né? Tem essa história, nós somos a maioria da população, se juntos, né? Se unidos, nós somos a maioria. Só que aí depois ele viu que a interpretação que foi tida, e a correta interpretação foi de um discurso xenofóbico, né, por parte do Zema. Aí o Eduardo Gil disse, não, mas eu não entendi assim, mas se ele falou isso, eu discordo. Aí tô morrendo de medo de ser cancelado junto do Zema. Mas olha, Tá sei não. precisando mesmo. Sim, mas vocês viram que o Eduardo Girão Giroquina apoiou o Zema? Então, Inês, é o coleguinha do Partido Novo, né? É, é de matar, né? Fala aí, Inês, o que foi que ele disse?
ela confirmou as palavras tudo que o Zema disse, o efizema, o Giroquina concorda, são do mesmo partido e tal. Agora, me admiro dele, o nordestino, né? A gente até se surpreende. Mas não tem limite também, tem uns que não tem limite para a subserviência. O Giroquina não conhece limites para a sandice, das sandices que ele diz, das imbecilidades, nada, ele não tem limite. Ele agora apoia o Zema. E Pronto, é bom. cinicamente, eles estão fazendo uma comparação, dizendo, porque quando os governadores do Nordeste fizeram o consórcio Nordeste, ninguém chamou de xenofóbico. Agora não se trata disso. Fazer um consórcio para discutir os interesses de uma região, o desenvolvimento da região, é uma coisa. Agora, o cabo abrir a boca para dizer que o Sul e Sudeste é que sustentam esse país, que nós nunca tivemos, nós, Sul e Sudeste, não tivemos protagonismo político. Além de tudo, é ignorante. Ignorante ou cínico, só pode. Começa a falar um monte de absurdo, isso sim é xenofóbico. Não se trata de fazer um consórcio, ser algo, né, proibido, enfim, claro que não, tranquilo. Agora o cara faz isso, ainda fala um monte de besteira, não, me poupa, é muito cinismo. Mas ele é um idiota, o efizema, se lembra não que ele foi no programa de rádio, aí o apresentador do programa falou no escritor, ele perguntando pela mulher, pensando que qual foi o... Adélia Prado, ele falou, Adélia Prado, ele estava na cidade da Adélia Prado, aí ele perguntando, acho que ele pensava que era uma pessoa que trabalhava lá. Um idiota completo, o Zema é um idiota completo. Falta de apoiado de leitura. Por aqui. Não é à toa, assim, esse povo bolsonarista, né? Essa galera que... Assim, a falta de leitura... Ignorante mesmo. O cara pode ser o que for, pode ser empresário, sei lá o quê, mas ser ignorante... Não tem o que fazer, não tem o que fazer, não. Bom, agora vamos para a parte boa, que é a parte dos cheiros. Eu hoje quero começar, porque eu não vou dar um cheiro, eu vou dar uma recomendação, certo? Aí depois eu libero os cheiros gerais aí. A minha recomendação é a seguinte... Foi lançado na semana passada, no dia... na sexta-feira da semana passada, o Budejo, nosso podcast irmão, né, maravilhoso. O fodão dos podcasts! Yes! O Budejo lançou uma série nova que eles criaram, chamada Mestres do Vale Encantado, Tesouros Vivos do Cariri. Eles fizeram são 5 episódios, vai ser lançado uma vez por semana. Para quem é assinante deles, vai receber com antecedência, já recebeu uma parte com antecedência, ainda vai terminar, mas são 5 episódios por semana, falando do coração mesmo da cultura do Cariri. Eles ouviram artesãos, brincantes, músicos, cantadores, e estão trazendo isso para os tocadores de podcast. É a coisa mais linda do mundo. Vamos ouvir? Eles fizeram um teaserzinho, um resuminho dessa série para convidar direito os ouvintes. A gente vai trazer para vocês. Vamos ouvi-los. Deve ter algo na água do sertão do Cariri. E água aqui é o que não falta. Da Chapada do Araripe escorrem fontes e nascentes, fazendo daqui um sertão verde o ano inteiro. E pelos pés de serra também jorram manifestações culturais de tantas linguagens e em tantas expressões que a gente só pode pensar, deve ter algo na água do sertão do Cariri. Eu me inspiro muito no cigano, no vaqueiro e na paisagem. Vai escolher as cores. Adoro cantar todo florado, uma matona assim. A série Mestres do Vale Encantado, Tesouros Vivos do Cariri, é um passeio por esse vasto e curioso mar do Cariri cearense, um reconhecido caldeirão cultural, que conta a história do Nordeste indígena, negro, místico, de muita dança e muitos sons. É agricultura e cultura. Não desisto. É 2 coisas que eu só vou parar quando eu não puder mais. É uma coisa que eu faço, é por amor. Em 5 episódios, faremos uma viagem sonora pelo batido da zabumba dos irmãos Aniceto, a voz poderosa de Maria Margarida, o corte paciente da tesoura de Expedito Celeiro, o ronco do motor de Fransuli e o tremelique do tear de Dona Dinha. Ninguém sabe fazer, só eu que sei. Quer dizer que da minha família só ficou eu aqui na vila para fazer esse material. Quando eu morrer, ninguém vai fazer, porque os outros não querem aprender, filha, né? Vamos visitar terreiros e ateliês que preservam saberes e fazeres que resistem e ainda existem até hoje, graças ao trabalho daqueles que, de tão importantes, são conhecidos em todo o Ceará como mestres. Então a gente tem que ter o amor, a cultura
da gente que são brasileiros. Porque não adianta você ter amor pela cultura do povo da França, de todo canto. Não, pelo Brasil. Eu sou o Luan Alencar. Eu sou Pedro Felipe. Eu sou Família Furtado. Eu sou Carol Aninha. E nós somos o Budejo Podcast. Te convidamos a ouvir a série Mestres do Vale Encantado, que terá episódios toda quinta-feira, a partir do dia 3 de agosto, no feed do Budejo, em todos os tocadores. É lindo demais. Ave Maria, que emoção. Então Ai, eu o tô com primeiro já inveja. saiu, né? Já tá no ar o primeiro. Já tá no ar, o primeiro. Então, bora ouvir, gente. Bora ouvir, bora comentar também, bora bombar. A gente quer que o Cariri seja ouvido por todo mundo, né? Então, bora bombar. Você já Agora, ouve uma voz do Cariri? exatamente, que já temos aqui uma representante também, Inês Aparecida. Que cheiros! Manda, Inês. Não, a Evelyn, minha filha, que a Evelyn agora é uma menina responsável. A pessoa fala com ela, ela pá, anota. Diga aí, Evelyn. Boa, Evelyn. Vou mandar aqui cheiros para os curumins e conhezetes que a gente conheceu pessoalmente nesse fim de semana e eu responsavelmente, como disse Inês, anotei tudinho. Já na sexta passada, conhecemos e cheiramos e abraçamos Elias Reis, Felipe Pinheiros, Priscila Diniz, que me salvou de um jeito na sexta-feira. Um beijo para vocês, meu povo. Aí, terminando uma panelada, uma mão de vaca lá no Mercado de São Sebastião, conheci e repasso o cheiro deles para vocês, viu, meninas? O Saul, o Amon, a Inaê e o Pedro Inácio. Cheiro, meu povo, um abraço. Conheci também Marília e Aretusa no sábado, ouvintes deram um feedback super positivo para a gente, maravilhosas as meninas, beijo. E também um cheiro para o Jefferson Lima e a galera do Juazeiro do Norte. Ele pediu esse cheiro para o Juazeiro todinho. Pois tá aí, damos com todo prazer. Um cheiro, viu? Tchau, gente, valeu. Olha Manda, aí, Inês Aparecida. tu viu agora. como tá responsável, Tá moça? demais, tá linda demais. Nós testemunhamos a responsabilidade, a coisa Agora mais é. linda. Eu vou mandar cheiro para assinantes, os bichinhos. Olha, Auxiliadora Parente, Rejane Mourão, Paula Toshiro, Suzy Costa, é uma das mais novas assinantes. Suzy, beijo. Marcos Falcão e Martim, Eliellery, presidente da CI, Rogério Raposo, Matheus, Lana Mesquita, Fábio Deboni. Só alguns, porque se a gente for dizer tudo aqui, passa o Antônio. A gente vai fazer uma rodada especial de cheiro para os vai assinantes, bem grandona, né, Inês? Isso. Com certeza. Agora. Pois, gente, chegamos ao final de mais uma edição deste podcast, que é isso, essa multiplicidade de assuntos, né? Hoje foi judiciário, podia ser política, é tanto assunto que a gente tem que ficar selecionando mesmo, mas é isso, é coisa boa demais, que bom que você está aqui com a gente até agora, reforçando, se você quiser se tornar um apoiador, uma apoiadora, é bem facinho, pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser também pelo aplicativo Orelo, das 3 formas dá certo. E aí, reforçando que na produção do episódio estivemos eu, Inês Aparecida e Evelyn Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá. E é isso. Até a próxima semana, meu povo. Tchau!